que será que aqueles que são chamados para um propósito mais elevado enfrentam batalhas tão profundas, intensas e silenciosas? Porque a luxúria, uma luta quase impronunciável no meio cristão, parece escolher como alvo justamente os separados por Deus? Essa é uma pergunta que ecoa em muitos corações, mas raramente é respondida com a devida clareza. A verdade é que a luxúria é uma arma espiritual usada com precisão cirúrgica para enfraquecer aqueles que carregam um chamado divino. A luta é real, é feroz e é mais comum do que se imagina. Se você se sente sobrecarregado, esmagado, envergonhado ou até mesmo derrotado por essa guerra secreta, saiba de uma coisa: você não está sozinho. A palavra de Deus não esconde essa realidade. Pelo contrário, ela revela que muitos dos maiores homens de fé da Bíblia enfrentaram esse mesmo gigante. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, caiu diante do desejo carnal por Batseba. Sansão, ungido desde o ventre para ser juiz e libertador de Israel, foi derrotado pela sedução de Dalila. Esses exemplos não estão nas Escrituras por acaso. São alertas espirituais, sinais de que a luta contra a luxúria não é uma exceção para os escolhidos, mas uma batalha recorrente. A Bíblia é clara: a guerra espiritual é invisível, mas absolutamente real. Em Efésios 6:12, lemos que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que a luxúria vai além de uma tentação física. Ela é um ataque espiritual estratégico. O inimigo conhece o peso do seu chamado. Ele sabe que, se conseguir manchar sua mente com impureza, poderá atrasar, ou até impedir, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. A luxúria visa a sua identidade espiritual, não apenas o seu corpo. Ela mina sua força, sabota sua intimidade com Deus e prende você em ciclos de vergonha que silenciam sua autoridade. A pergunta então não é apenas por que eu luto com isso, mas o que há em mim que o inimigo tanto quer destruir? Essa pergunta precisa ecoar fundo na sua alma, porque muitas vezes os ataques mais intensos vêm quando há algo grandioso sendo gestado no mundo espiritual. E o que o diabo mais teme é ver você cumprir o seu destino profético. Agora preste muita atenção. Existem razões espirituais profundas para a intensidade dessa batalha. A primeira delas é que quanto mais sensível espiritualmente você for, mais aguda será a percepção das tentações. Aqueles que têm um chamado forte geralmente têm uma consciência elevada. Conseguem sentir com mais profundidade a presença de Deus, mas também percebem com clareza os ataques do inimigo. Isso os torna alvos estratégicos. A luxúria, nesse contexto, funciona como uma armadilha que desvia o foco, desestabiliza a mente e fragiliza o coração. O diabo não precisa destruir alguém de forma óbvia. Basta que ele coloque a pessoa em um ciclo de pecado silencioso, alimentado por pensamentos impuros, para que a unção vá se esvaindo pouco a pouco. A tentação se disfarça de prazer momentâneo, mas seu efeito é corrosivo. Ela consome a autoridade, corrói a fé e destrói o vigor espiritual de dentro para fora. E muitos, por vergonha ou medo de julgamento, preferem sofrer em silêncio, tornando a vitória ainda mais difícil. Além disso, o isolamento é um dos grandes catalisadores dessa guerra. Os escolhidos, por muitas vezes, caminham por trilhas que poucos entendem. São separados, solitários, incompreendidos. A solidão pode até ser necessária para ouvir a voz de Deus, mas ela também abre espaço para vulnerabilidades perigosas. Sem uma rede de apoio, sem alguém para prestar contas, sem conexões espirituais saudáveis, a mente se torna um campo minado. A luxúria então se infiltra como um refúgio secreto, um alívio ilusório que, na verdade, envenena. A ausência de comunhão gera brechas, e onde há brecha, há acesso. Satanás não perde oportunidades.
Ele age com astúcia, sem pressa, corroendo aos poucos a estrutura espiritual de quem caminha isolado. É nesse cenário que muitos líderes, jovens com chamados poderosos, pais de família, pregadores, ministros e filhos de Deus caem, não por fraqueza apenas, mas por ausência de alicerces espirituais reforçados. Há ainda uma verdade que muitos ignoram. Quanto maior o chamado, mais intensos são os ataques. Isso não é coincidência, é estratégia espiritual. O inferno treme diante de alguém que entende sua identidade em Cristo. E para impedir que essa pessoa avance, o inimigo lança sua armadilha mais antiga, a tentação carnal. Ele sabe que, se conseguir dominar os pensamentos, poderá controlar as ações. E uma mente controlada pelo pecado não consegue operar na autoridade do Espírito. A luxúria é mais do que uma distração. É um campo de batalha onde se trava uma guerra silenciosa entre o chamado e a carne. Muitos homens e mulheres que tinham tudo para impactar gerações foram paralisados por não reconhecerem a gravidade dessa luta. E a queda, na maioria das vezes, não acontece de uma só vez. Ela é sutil, progressiva, disfarçada de pequenas concessões que vão se acumulando até se tornarem um abismo espiritual. Por isso, nunca subestime o poder destrutivo da luxúria. Outro ponto extremamente relevante é que feridas emocionais não tratadas funcionam como portas escancaradas para esse tipo de ataque. Rejeição, abandono, traumas da infância, decepções amorosas e frustrações pessoais criam cicatrizes invisíveis, mas profundamente influentes. E o inimigo se aproveita disso. Ele oferece a luxúria como um remédio para a dor emocional, um conforto falso que, ao invés de curar, aprisiona ainda mais. A carência emocional gera fome por conexão, e sem cura interior, essa necessidade vira um terreno fértil para pecados escondidos. A pessoa busca alívio, mas encontra prisão. Busca afeto, mas cai na escravidão da culpa. Sem um processo profundo de libertação e cura, o ciclo se repete, a culpa aumenta e o coração vai se afastando de Deus, mesmo frequentando a igreja, mesmo servindo, mesmo pregando. Isso mostra que a libertação da luxúria não começa no comportamento, mas no coração. A raiz está em dores que ainda não foram levadas à cruz. Por fim, há uma verdade que muitos esquecem. Dons espirituais não anulam a fraqueza da carne. Muitos escolhidos são altamente usados por Deus. Têm visões, profetizam, libertam vidas, mas ainda assim tropeçam nessa área. Porque a unção que está sobre alguém não substitui a disciplina que precisa estar dentro dele. A carne não se converte, ela precisa ser mortificada diariamente. Sem jejum, sem oração, sem renovação da mente, sem vigilância, não há vitória. E o perigo é que quanto mais alguém é usado por Deus, mais ele pode se sentir imune a certas tentações. Mas isso é uma mentira. O poder espiritual precisa ser sustentado por uma vida de santidade. E santidade exige esforço, exige decisões diárias, exige fugir do que alimenta o pecado, cortar acessos, fechar brechas, manter a mente focada na eternidade. Sem isso, até o mais ungido pode cair. É por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você está ouvindo isso agora, pare e reflita. Quantas batalhas você tem travado em silêncio? Quantas vezes você tentou vencer sozinho e fracassou? Quantas vezes jurou nunca mais cair, mas caiu de novo? Isso não te torna menos escolhido. Isso só mostra que você está na linha de frente de uma guerra espiritual. E é aí que entra a sua decisão. Você vai continuar lutando ou vai se entregar? O inimigo quer te manter preso, mas o poder de Deus é maior. Não há prisão que ele não possa quebrar. Não há vício que ele não possa libertar. Não há mente que ele não possa renovar. Mas ele precisa da sua entrega. Ele precisa da sua sinceridade, da sua confissão, da sua disposição para ser transformado de dentro para fora. Não é sobre perfeição, é sobre perseverança. É sobre reconhecer sua fraqueza e buscar força na fonte certa. A luxúria pode parecer invencível, mas diante da cruz, ela perde o poder.
E o seu chamado continua de pé, porque Deus não desistiu de você. Você que está ouvindo isso agora, sim, você mesmo, precisa entender que essa mensagem não chegou até aqui por acaso. Talvez esse seja o grito que sua alma estava esperando. Talvez essa seja a resposta que você pediu em oração. Essa é a sua chamada para levantar, para se posicionar, para buscar ajuda, para romper esse ciclo. Você não é um fracasso. Você não está sozinho. E acima de tudo, você ainda é chamado por Deus. A queda não é o fim da sua história. É o ponto de virada. É o momento em que você decide lutar. Lutar com armas espirituais, com disciplina, com verdade, com fé. A batalha contra a luxúria é real, mas a vitória é possível. E ela já começou. Ela começa agora. Ela começa com a sua decisão de não ser mais refém do que Deus já te deu poder para vencer. Então, levante-se, porque ainda há um propósito esperando por você, e ninguém, nem mesmo o inferno, pode impedir aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Parabéns por chegar até aqui. Isto mostra todo o seu comprometimento e vontade de melhorar. Se este vídeo trouxe aprendizado, me conte nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se para mais estudos bíblicos. Assista o vídeo que está aparecendo na sua tela. E que Deus te abençoe.